Bom dia, bora dar início à nossa análise intradiária. O cenário hoje é um pouco mais delicado do que vem sendo nos últimos dias, tendo em vista que as esperanças sobre um acordo em relação ao Estreito de Hormuz estão diminuindo à medida que o Trump começou a exigir compensações pelas ações iranianas e também o tráfego marítimo no Golfo Pérsico caiu para 6 embarcações. Isso é relativamente muito baixo. Então, o fluxo do petróleo ele segue sendo cada vez menor e isso tende a impactar cada vez mais os níveis de preço do petróleo. O risco, o prêmio por um risco geopolítico no petróleo volta a aumentar. E tem mais esse detalhe que um acordo ele se torna algo cada vez mais difícil de se enxergar, pelo menos no curto prazo. Dentro da macroeconomia, segunda-feira foi algo mais calmo. A gente teve alguns dados sobre a produção de petróleo da OPEP, que ela vem tentando arrefecer os níveis de preço do petróleo, aumentando a oferta. E hoje a gente tem alguns dados sobre o mercado imobiliário, vendas de casas usadas, vão nos dar uma perspectiva de demanda dentro do setor imobiliário. A gente pode ver como essa balança na, na precificação da taxa de juros ela tá pendendo para os dois lados. Domingo a gente estava com a precificação aqui por uma inalteração dos juros já superando a precificação por uma alta, e hoje a gente já tem uma inversão nesses papéis também, que muito em detrimento das incertezas em relação à guerra de Estados Unidos e o Irã, e existem outras frentes também que estão aumentando o risco geopolítico, como Rússia e Ucrânia, onde a Coreia do Norte tá ajudando a Rússia, é, a China também tá fazendo testes com mísseis, e existe um grande problema também que é Taiwan, que vai aumentar em torno de 16% o, o custo com defesa, que vai superar 1 trilhão, e Taiwan ele tem impacto direto no índice Nasdaq, porque é um dos principais produtores de matéria-prima para semicondutores e data centers. Se a gente for avaliar o fluxo no mercado hoje, a gente sabe que amanhã tem dados da inflação também, o CPI, que vai ser o dado mais importante da semana, e a gente pode ver que o petróleo agora ele está praticamente no 0 a 0, só que de domingo para agora ele teve uma subida bem expressiva até, tá quase US$ 90 novamente o Brent, e o CL1 em torno de US$ 82. Os índices asiáticos fecharam mistos e a Europa tá mista agora, metais girando em torno do 0 a 0. A gente pode ver que o mercado ele tá bastante em divergência. Títulos também próximo do 0 a 0, dólar próximo do 0 a 0, emergentes também próximo do 0 a 0. As empresas do Nasdaq, algumas em alta e algumas em queda, então o mercado tá bem indeciso. O setor de semicondutores por agora está subindo 1% e o ETF do Nasdaq 0,3%. Se a gente for avaliar todo esse contexto e tendo em vista que a incerteza paira sobre o cenário, e amanhã a gente tem um dado bem relevante para o mercado,
O dólar ele tende a ficar mais lateralizado, trabalhando dentro dessa região até a gente ter, enfim, o resultado do CPI, que vai nos mostrar se realmente está tendo um arrefecimento da inflação ou se vai haver é, reaceleração inflacionária. E isso vai dar um direcionamento melhor para os mercados e principalmente para a perspectiva do Fed em relação à próxima tomada de decisão. Até porque, como a gente avaliou os dados anteriores de inflação, eles eram retrospectivos a um período onde estava próximo de se alcançar um acordo, os níveis de preço do petróleo estavam cedendo bastante, e agora a gente já está num cenário bem diferente, e até a questão do cenário do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Então, o mercado tende a ficar mais lateralizado no dia de hoje. E a gente vai avaliar também o mercado de opções, que vai nos dar um direcionamento melhor em relação à renda variável. As emergentes são um reflexo do dólar. Como a gente viu, o dólar tende a ficar mais lateralizado, então as emergentes também. Mas eles tendem a reprecificar esses movimentos, principalmente porque já vinha de uma expansão de alta. Pode buscar esses níveis de demanda para se manter dentro desse range. Já o ouro, ele tá dando continuidade a essa expansão de alta, só que ele tá em uma região de oferta bem interessante já. Ele acabou capturando a liquidez desses topos e tá próximo ao nível de oferta, que foi uma região de reteste já no passado. E o petróleo ele voltou a ganhar um pouco de força. O preço dos títulos aqui, por mais que eles estejam em torno do 0 a 0, voltou a subir. Já se a gente for avaliar o preço dos títulos de 2 anos, já estão quase 4,25%, voltando ao patamar dos 4,3%. Títulos de 30 anos também quase batendo 5,3%. Então é algo bem significativo e os títulos tendem a pressionar o ouro. Então, o ouro ainda pode fazer mais uma indução de alta e voltar a fazer uma liquidação dos preços, tendo em vista os níveis de preço do petróleo e a precificação dos títulos. Agora, se a gente for avaliar renda variável, a gente tem que avaliar o mercado de opções, mercado de derivativos. E uma coisa que já está bem interessante aqui é que a gente pode ver que o mercado está bem divergente hoje, está bem indeciso, que é o Open Interest do NDX. Está relativamente bem baixo, 3,3%. Então isso já pode ser um sinal para a gente ficar de fora do mercado hoje. Mais observar e ver como que o mercado vai reagir no dia de hoje. A gente pode ver que o NDX também está em perfil de transição positiva, tá assim com o gama positivo, o gama líquido positivo, e a variação também está positiva. Se a gente for avaliar, o delta também está positivo e a variação do delta também está positiva. E já em relação aos futuros, o Open Interest também está um pouco mais baixo que o de costume.
gama positivo, variação de gama positivo, delta positivo e variação do gama do delta positivo, só que está em perfil de transição também. Se a gente for avaliar os strikes do preço, no NDX, o preço, o ativo já está em cima da C1, que é a principal região de concentração de gama absoluto. Ele tá com um gama bem interessante aqui, 4,45 milhões, é um volume bem significativo, e o delta quase 2 bilhões. E a gente pode ver que existem as regiões de interesse, tanto em cima quanto embaixo. Agora aqui dentro desse cenário, o NDX já entrou em perfil de gama positivo, as zonas de transição acabaram mudando aqui, então o preço está acima das zonas de transição. E como a gente viu, o delta está bem alavancado e o gama também, o mercado pode defender essa C1 e buscar níveis de interesse mais acima, até porque o Open Interest nessas regiões está bem alto e a concentração de gama dessas regiões também está bem grande. Então o mercado ele pode defender essa C1 e trabalhar de forma mais equilibrada no dia de hoje, até muito em parte por causa dessa indecisão do mercado. É, após romper essa C2, pode usar como suporte para ir buscar os níveis de interesse mais acima. E se a gente for avaliar também, a gente viu que no NDX aqui a P1 ela é um ponto de interesse. Só que se a gente for avaliar os futuros, a C1 aqui é onde está os maiores níveis de interesse. O NQ também aqui já entrou em perfil de gama positivo, acima das zonas de transição. E as zonas de maior concentração de gama absoluto estão bem próximas ao preço. A gente pode ver que a P1 aqui no NQ não tem nada de muito relevante, ela é só uma P1. E a C1 é o strike com maior open interest, ou seja, onde está a maior concentração de contratos abertos. É onde está o dinheiro e é onde o dealer tende a perseguir. Então, o preço pode abrir defendendo esses níveis de HVL que a gente já viu a região DC1 do NDX. Aqui a gente está com um nível de gama moderado, 47 milhões. Se o gama for alavancando mais, o delta a gente está com um volume bem interessante já de 1,3 bilhões. O mercado pode vir defender esse HVL em conjunto com a C1 do NDX e, como a gente já viu, trabalhar de forma mais equilibrada. A gente tem uma C2 aqui também, próximo a uma região de concentração de gama absoluto também, que está próximo a C2 do NDX que a gente já avaliou e tende a trabalhar de forma mais equilibrada para buscar os níveis de interesse e defender essas principais regiões de strike. E o mercado ele tende a ficar mais equilibrado no dia de hoje e acredito que ele não vai criar interesses tão acima justamente pela indecisão do mercado e como amanhã tem um dado bem relevante para o mercado, acredito que o Nasdaq e outros ativos também não vão alavancar movimentos tão, tão expressivos assim e buscar níveis de preço muito acima disso. Até porque dependendo dos dados de amanhã, o ativo pode sofrer uma reprecificação maior e uma liquidação ainda maior.
Bom, vamos ver como que vai ser o dia de hoje, mas talvez seja um dia para ficar mais observando. Tamo junto, até a próxima.